Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem, meus amigos, estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Bem, estamos atualmente no capítulo 6, né? E na segunda parte. Ok? Livro terceiro, capítulo 6. Estamos na segunda parte. Quando o capítulo é muito grande, nós dividimos por partes. Tanto é que vocês podem ver escrito ali a caneta. Ok? E nós estamos na pergunta 746, que nessa parte vai falar sobre o homicídio. Bem, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença de vocês. Vou explicar a vocês como é que eu procedo aqui. Eu faço a leitura e quando eu acho conveniente, eu faço, né, alguns comentários. Às vezes eu concordo com o que está sendo dito e outras vezes não concordo, ok? Então, espero que gostem, né, do nosso trabalho e do jeito que ele é feito aqui. Então vamos lá, minha gente. Nessa questão de número 746, Kardec pergunta o seguinte: o homicídio é um crime aos olhos de Deus? Resposta: sim, um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão. E aí está o mal, claro. Sempre será um crime, né? Tirar a vida do outro. 747. O homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade, né? Já o dissemos, Deus é justo e julga a intenção mais do que o fato. Porque pode acontecer, né? Que uma pessoa não tem a intenção de praticar o crime e acaba acontecendo. Acidentes, né? Como algumas vezes disparos de água de fogo, a pessoa faz uma brincadeira sem graça, empurra alguém, se alguém bate com a cabeça no chão, né? Empurra a pessoa dentro do rio, o rio é fundo, a pessoa não sabe nadar, ou na piscina, não é verdade? Então, é claro, a intenção é tudo. Vamos lá, pergunta 748. Deus perdoa o homicídio no caso de legítima defesa? Tá vendo? Resposta: só a necessidade pode perdoá-lo. Mas se puder preservar a vida sem atingir a do agressor, deve-se fazê-lo. Isso aqui é muito interessante. Tem pessoas que, tipo assim, para se protegerem, procura se armar, né? Comprar uma arma, andar armado, por assim dizer, para se proteger de algum imprevisto, assalto, e etc e tal. Mas nós devemos fazer o quê? Isso aqui que ele está aconselhando, puder preservar a vida sem atingir a do agressor. Ok? Então, meu amigo, se você está na rua e esse tal pessoa vem te assaltar, roubar, faça tudo para preservar a tua vida. Você não se preocupe em tentar fazer a justiça, né? Com as próprias mãos, ter uma arma para poder revidar, não, gente. É prudente você não reagir por sua própria vida, também que não deixa de ser o risco, mas também se ter a intenção de fazer a justiça com as próprias mãos, ok? Tá aí o recado dado. O homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? Quer dizer, o cara vai para a guerra, o soldado, ele vai ser culpado? Resposta: não, quando ele é constrangido pela força. O soldado é obrigado a ir para a guerra. Só o general fica lá no seu gabinete e os presidentes, seja eles quais forem,
no ar-condicionado mandando os infelizes se matarem. Não é verdade? Então, quando o cara é constrangido, é obrigado, ele não tem culpa de nada. Mas ele é culpável pelas crueldades que comete. E se ele é levado em conta a sua humanidade. Quer dizer, vai para a guerra, mas não é por isso que vai cometer crueldade, né? Como torturas, estrupos, né? Essas coisas absurdas que infelizmente acontecem. Pergunta: que é mais culpável aos olhos de Deus? O parricida ou o infanticida? O parricida, pelo que eu nunca estudei o que vem a ser parricida. Parricida deve ser as pessoas que matam pessoas adultas, né? Infanticida já está falando, né? Que mata a criança. Qual dos dois é mais culpado? Resposta: ambos o são, porque todo crime é um crime, né? Até quem pratica o aborto, viu, minha gente? Não vamos esquecer disso, que também é um homicídio. 751. Como se explica que entre certos povos, já avançados do ponto de vista intelectual, o infanticídio esteja nos costumes e consagrados pela legislação? Sinceramente, na época de Kardec isso podia existir, né? Está no costume de matar criança? Eu não sei. Eu desconheço isso. Resposta: o desenvolvimento intelectual não leva à necessidade do bem. O espírito superior em inteligência pode ser mau. É aquele que tem vivido muito, sem se melhorar. Ele o sabe. Quer dizer, para você ver, inteligência não tem nada a ver com a moral. Não é verdade? Por isso que fala que o espírito superior é inteligência, ele pode ser mau. Não quer dizer porque ele é mais inteligente, ele é melhorzinho que ele é bonzinho, não. Vamos prestar bem atenção nisso aqui, quando se trata de falar dos extraterrestres, ok? Isso é muito importante pensar sobre isso. Vamos lá. Vai falar agora sobre a crueldade. Pergunta 752. Pode-se atribuir o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Resposta: é o instinto de destruição no que tem de pior. Porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade não é jamais. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Claro, né? Pergunta 753. Como se explica que a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Porque não desenvolveram ainda, né? A moral. Vamos lá, ver a resposta. Entre os povos primitivos, como os chamas, a matéria domina sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos animais. E como não têm outras necessidades que as da vida do corpo, não visam senão a sua conservação pessoal. E é isso que os torna geralmente cruéis. Aliás, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o império de espíritos igualmente perfeitos, que lhes são simpáticos, até que os povos mais avançados venham destruir ou enfraquecer essa influência. 754. A crueldade não provém da ausência do senso moral? Com certeza. Dizem que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, tá vendo? Então nós temos isso dentro da gente. Pode não estar desenvolvido. Porque ele existe em princípio em todos os homens, tá vendo? Porque são o quê? Parte da divindade de Deus. Olha que coisa boa, né? É esse senso moral que fará mais tarde seres bons e humanos,
Ele existe, pois, no selvagem, mas está como o princípio do perfume está no germe da flor, antes de ela desabrochar. Tá vendo? Então, tudo que é de bom nós temos dentro da gente. Nós, todos nós. Tá falando desde o primitivo, tá, minha gente? Não somos só os povos civilizados, não, tá? Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias lhe são mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza o das outras, tá vendo? Então, o desenvolvimento de algumas, né, para o lado negativo, acaba ofuscando um pouco as outras tendências que temos, que são as boas. A superexcitação dos instintos materiais sufoca, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral e enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Vocês estão vendo aqui que é uma questão da nossa preferência? A pessoa fala assim, mas eu não consigo ser bom. Não, porque você prefere ainda ser mal. O momento que a gente decide, né, tomar a direção de ser bom, você sufoca a parte negativa. Da mesma forma que podemos sufocar a parte positiva, dando preferência à parte negativa. Tá vendo aqui que coisa interessante, importante? Pois é, vamos lá. Pergunta 755. Como se dá que no seio da civilização mais avançada se encontrem seres algumas vezes tão cruéis quanto os selvagens? Resposta. Como sobre uma árvore carregada de bons frutos, encontram-se os que não chegam ao termo. São, se o queres, selvagens que não têm da civilização senão a aparência, né? O verniz é a aparência. Lobos perdidos no meio das ovelhas, espírito de morte inferior e muito atrasados, pode-se encarnar entre os homens avançados, na esperança de eles mesmos avançarem. Mas se a prova é muito penosa, a natureza primitiva os domina. Vocês estão vendo aqui quanto é importante isso aqui? Espíritos mais atrasados, bem no meio da civilização mais avançada, certo? Para aprenderem a se melhorarem. Então, por isso que a gente vê de vez em quando pessoas a cometerem crimes bárbaros, sabe? Eles estão no processo desevolutivo, gente. Eles não são piores do que a gente, não. Só estão mais atrasados moralmente. Ou porque são espíritos mais jovens, ou porque ainda, vamos botar assim, não avançaram tanto quanto outros já avançaram. Ok? Vamos lá. Pergunta 756. A sociedade dos homens de bem estará um dia livre dos seres malfazejos? Com certeza, né? A humanidade progride. Esses homens dominados pelo instinto do mal e que estão deslocados entre as pessoas de bem, desaparecerão pouco a pouco, como o mau grão se separa do bom, depois que este é selecionado. Mas para renascer sob um outro envoltório, e como terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem encontrou no meio. Espera aí, eu me perdi aqui. Tens um exemplo das plantas e nos animais, que o homem encontrou meios de aperfeiçoar e nos quais ele desenvolve qualidades novas. Pois bem, não é senão depois de várias gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diferentes existências do homem. Tá vendo? Então, meu amigo, minha gente, só aos poucos é que vamos melhorando mesmo, ok? Não tem outra fórmula, não. Agora vai falar sobre o duelo. Pergunta 757.
Naquela época, gente, existia o duelo, tá? E era legítimo, tá? A pessoa podia duelar em nome da sua honra, ou qualquer desacordo que tinha com o outro, marcava o duelo e aquele que sobrevivesse na visão deles era porque estava com a razão, era o justo na cabeça deles. Na verdade, nada disso é verdade. Ficou bom, né? Na verdade, nada disso é verdade. Então, vou reformular a pergunta. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Resposta: não, não. É, na verdade, um homicídio e um hábito absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo como os combates que se consideram outrora como o juízo de Deus. Que naquela época de Kardec ainda era legítimo o duelo, né? Mas agora já não é mais. Eu acho que não existe em qualquer parte do mundo. Pergunta 758. O duelo pode ser considerado como um homicídio da parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está mais ou menos seguro de sucumbir? Quer dizer, homicídio é a pessoa, né, se matar. Ele sabe que vai morrer. Será que pode ser considerado homicídio sabendo que ele é menos hábil com tal arma, né? Porque geralmente a gente escolhe as armas. Ele vai responder, sim, é um suicídio, ele sabe que vai morrer, né? E quando as chances são iguais, é um homicídio ou suicídio? Não, a chance é igual. Aí é um e outro, né? Porque um vai morrer, querendo ou não. É as mesmas, são as duas coisas. Homicídio se ele matar e suicídio se ele morrer. Ora, em todos os casos, mesmo naqueles em que as chances são iguais, o duelista é culpável. Primeiro porque ele atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Não é verdade? Não vai adiantar nada o cara morrer. Qual é o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? É o orgulho, está aqui, ó, bem claro. O orgulho é a vaidade, duas chagas da humanidade. Ele pergunta, mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e em que um recurso seria uma covardia? Resposta. Isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem aí um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais avançados em moral, eles compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres e que não é matando ou se fazendo matar que se repara o erro. Tá vendo? É orgulho, porque a pessoa que cometeu o erro não pode pedir perdão. Não é isso? Pois é. E ele continua aqui. Há mais de grandeza e de verdadeira honra em se confessar culpado, aquilo que eu falei, pedir perdão, quando se errou, ou em perdoar, mesmo que se tenha razão. E em todos os casos, em desprezar os insultos, que não pode nos atingir. Olha, se você é chamado de ladrão, mas você não roubou, qual o problema? Deixa o cara te chamar de ladrão. Só que naquela época era honra, era sei lá o quê. Agora vai falar sobre a pena de morte. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Resposta. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida sobre a terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos homens. Falo de uma época que está ainda muito distante de vós. Quer dizer, já em 1860, já existia pena de morte para certos crimes, né? Ou, às vezes nem era crime, era muitas coisas religiosas também. Não é verdade?
enfim. Então, existia pena de morte em vários países. Porém, na atualidade, estamos em 2023, passaram 160 anos, ainda existe alguns países que ainda existe como lei a pena de morte, né? Tem alguns países, alguns locais, né, que ainda determina esse crime, esse assassinato, que não deixa de ser. Não é verdade? E ele continua respondendo aqui. O progresso social, sem dúvida, deixa ainda muito a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna se não se visse um progresso nas restrições trazidas à pena de morte entre os povos, os mais avançados, e na natureza dos crimes, aos quais se limita sua aplicação. Se comparam as garantias com que a justiça entre esses mesmos povos se esforça para cercar o acusado, a humanidade que ela usa para com ele, ainda mesmo que seja reconhecido culpado, com o que se pratica em tempos que não são ainda muito distantes. Não se pode desconhecer o caminho do progresso, não se pode desconhecer o caminho progressivo pelo qual marcha a humanidade. Eu quero deixar uma ressalva aqui, que nos Estados Unidos, talvez até nessa época de Kardec, a pena de morte existia em todos os estados, ok? Porém, alguns estados, porque a legislação lá é diferente, né, da legislação de outros países. Então lá, os estados têm mais autonomia sobre determinadas leis, né? Aqui no Brasil, não. Uma lei federal atinge o país todo, ok? As leis estaduais do nosso Brasil se referem a impostos, a serviços públicos, ok? Mas não a lei criminal. A lei criminal, aqui no Brasil, ela é para todo o país, de norte a sul. É uma só regra. Mas nos Estados Unidos, não. Cada estado tem sua lei própria, certo? Sobre os crimes. E alguns estados lá, na época de Kardec, todos os Estados Unidos tinha pena de morte. Na atualidade, são alguns estados que têm a pena de morte, ok? Que condena a pessoa à morte em determinados crimes, principalmente nos homicídios, né? Nos assassinatos. Mas já foi comprovado que esses estados, né, que deixaram de ter a pena de morte, tiraram da sua legislação, né, esses estados diminuíram o índice de criminalidade. Isso são dados científicos, ok? Não é uma teoria, não é uma suposição. Os estados que ainda existe a pena de morte são os estados que ainda têm o maior índice de criminalidade. Então, nós estamos vendo uma resposta da própria sociedade, certo? Quando ela se sente mais ameaçada, ela responde ameaçando também. Quando ela se sente abandonada pelo Estado, certo? Ela pratica maiores crimes. Quando ela se vê a sociedade se vê mais protegida, ela procura responder de forma positiva. Isso são dados, não é teoria não, tá, gente? Então a pena de morte, ela já foi, né, muito maior no nosso planeta Terra, já diminuiu bastante, mas estamos caminhando, ok? Isso faz parte, ainda. E como o nosso irmão falou, vai fazer parte por muito tempo. Agora estamos aqui nessa página. São 24 minutos, vai dar tempo de ler. Eu não sei se vai dar tempo de falar, mas se falar, não tem problema, se eu der uma palpite, né? Vamos lá. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usa ele desse direito quando suprime da sociedade de um membro perigoso? Quer dizer, tipo assim, a lei de nós preservarmos a nossa própria vida. Então, se a lei da sociedade
condena alguém à morte, não está preservando a lei, nosso direito de sobrevivência? Vamos ver a resposta. Há outros meios de se preservar do perigo, senão de matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Tá vendo aqui? A pessoa fica arrumando desculpa para continuar com a lei de pena de morte, mas não é eliminando o criminoso que você vai ficar isento de acontecer as coisas contigo, não. É falta de fé. Não é verdade? Vamos lá, pergunta 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades, olha bem que naquela época era quase que geral no planeta, hein? Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi ela uma necessidade nas épocas menos avançadas? Resposta. Necessidade não é a palavra. O homem crê sempre uma coisa necessária quando ele não encontra nada melhor. À medida que se esclarece, compreende melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Está vendo aqui? São os excessos, a ignorância, né? Aí tem os excessos de justiça, claro. Tem gente até hoje que quer fazer justiça com as próprias mãos, né? Aquele que eu falei de você sair armado, não deixa de ser justiça, minha gente. É você condenar à morte o cara que veio te roubar. Vamos lá, 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice de progresso na civilização? Quer dizer, restringiu, já diminuiu bastante. Naquela época de Kardec, a pessoa ser levada à morte já era por motivo mais violento, né? Vamos lá, pode duvidar? Teu espírito não se revolta lendo a narrativa das carnificinas humanas que se fazia outrora em nome da justiça e frequentemente em honra da divindade, quer dizer, em nome de Deus, das torturas que se fazia o condenado suportar, e mesmo o acusado para lhe arrancar, pelo excesso de sofrimento, a confissão de um crime que frequentemente ele não cometera? Pois bem, se tivesse vivido nessas épocas, teria achado tudo isso natural, e talvez tu, juiz, teria feito o mesmo. É assim que aquilo que parece justo em uma época parecerá bárbaro em uma outra. Só as leis divinas são eternas. As leis humanas mudam com o progresso. Elas mudarão ainda, até que sejam postas em harmonia com as leis divinas. Porque não adianta o cara pensar que vive numa época, né, e que vai ser sempre assim, que vai ser porque é assim. Vai mudar, gente, não adianta não. O progresso é inevitável. E o progresso moral não tem essa não. As pessoas podem lutar contra, nadar contra a correnteza, afogamento certo, né? Previsto. Vamos lá, pergunta 764. Jesus disse: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não são a consagração da pena de Italião? A morte infligida ao homicídio não é a aplicação dessa pena? Tá vendo aqui? Isso aqui é muito interessante. Porque está no Espiritismo isso mesmo. Aquele que matar pela espada perecerá. No Evangelho vem falando sobre isso. Aí, olha só como é que esse irmão vai falar agora, para que a gente preste muita atenção nisso aqui. Tomai cuidado. Olha bem. Tende vos enganar sobre essa palavra. Na verdade, temos nos enganado mesmo, porque muitos espíritos falam o quê? Aquilo que aqui se faz é que se paga. Não é sinônimo de quem matar pela espada perecerá? Né? É a mesma coisa. E olha o que ele fala aqui. Tomai cuidado. Tende vos enganado sobre essa palavra. Ele continua. Como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. E é ele que a aplica. Todos vós suportais a cada instante essa pena, porque sois punidos pelo que pecastes, nesta vida ou em outra vida. Aquele que fez sofrer seu semelhante estará numa posição em que sofrerá, ele mesmo.
ou o sofrimento que causou. É o sentido das palavras de Jesus. Mas vos disse também: perdoai aos vossos inimigos. Eu vos ensino a pedir a Deus perdoar as vossas ofensas, como vós mesmos tiverdes perdoado. Quer dizer, na mesma proporção que tiverdes perdoados, compreendei o bem. Então, minha gente, você pedir perdão pelos nossos pecados, devemos também perdoar aqueles que nos pedem perdão. Não é assim? Perdoar nossas ofensas da mesma forma que perdoar o nosso inimigo. Então ninguém tem o direito de fazer justiça, né, pelas próprias mãos. E ele pergunta aqui, 765. Que pensar da pena de morte infligida em nome de Deus? Quer dizer, antigamente a religião matava em nome de Deus, né? É tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim mostram o quanto estão longe de compreender Deus e que têm ainda muitas coisas a expiar. A pena de morte é um crime quando ela é aplicada em nome de Deus. E os que a afligem são acusados igualmente de homicídio. Então, meus amigos, estamos vendo que já evoluiu bastante nesse aspecto, né? Que a pena de morte existia em quase todos os outros países e que hoje já está ela bem extinta, né? Muitos países já mudaram, já não tem essa lei, né? Embora alguns ainda tenham. Então não adianta, minha gente, progresso é progresso. Você está entendendo? A gente não adianta nós queremos nadar contra a natureza das coisas. Espíritos novos não, né? Espíritos estão novamente voltando a reencarnar aqui, trazendo novas informações do outro lado, tornando a nossa vida mais esclarecedora. E nós, quando voltar para a pátria espiritual, também aprenderemos novas coisas e retornaremos com novas informações. É um progresso lento, gradual, mas se nós pensarmos na eternidade do espírito, é um processo muito rápido, porque a vida do espírito é eterna. A vida da matéria, da humanidade, ela é passageira, curta. Não é mais do que um raio, né, no percurso final da vida do espírito. Bem, meus irmãos, eu quero pedir a vocês que chegaram aqui pela primeira vez para ajudarem, né, a divulgação desse trabalho que estão fazendo. E vocês podem ajudar muito se inscrevendo no canal e dando aquele like, né, aquele joinha, porque quanto mais joinha nós recebermos, o YouTube vai entender que esse canal pode ser oferecido ao maior número de pessoas. E assim o nosso trabalho, né, fica mais, como eu poderia dizer, mais exposto, né, durante as apresentações do YouTube, certo? E se te ajudou, meu amigo, minha amiga, com certeza poderá ajudar muita gente. E você, dando like e se inscrevendo, você também é responsável por esse trabalho que tem a finalidade única de nos ajudarmos mutuamente para que possamos ter uma vida com mais alegria, mais paz, né, e menos sofrimento. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau.